Boa tarde, senhoras vereadoras, senhores vereadores. A minha companheira de bancada, Silvia, da bancada feminista, falou elementos fundamentais aqui em relação não só a esse projeto que vem da tal da residência jurídica, mas ao que isso representa. Hoje é um dia importante, de fato, porque existe uma tentativa a nível nacional de mudar o caráter do serviço público. Nesses últimos anos, presidente, parece que falar de serviço público é falar palavrão. Parece que o servidor público, aquele concursado que ganha um salário mediano para dar aula na escola, para atender no posto de saúde, para fazer o serviço administrativo da prefeitura, parece que é o grande vilão das contas públicas. Parece que falar de concurso público é um palavrão. No dia 1º de janeiro, eu fiz um projeto de lei sobre a contratação emergencial via concurso público de servidores da saúde. Todo mundo sabe que, ainda mais no momento de pandemia, o quadro ficou abaixo do necessário. Tivemos afastamentos, tivemos falecimentos. O quadro ficou desfalcado. Falar de contratação emergencial de servidor da saúde via concurso parecia que era um palavrão. Eu cheguei a ouvir falar na Secretaria Municipal de Saúde que pedir concurso público era dizer que o servidor da saúde não estava conseguindo cumprir o seu trabalho, como se um conseguisse fazer o trabalho de 2. Certo, vereador? Como se um conseguisse fazer o trabalho de 3. Não dá para atacar o serviço público dessa forma. Serviço público não é patrimônio de governo, não é patrimônio de gestão, não é patrimônio de partido A nem de partido B. É do povo brasileiro. Está na Constituição de 88. O Estado deve prover saúde pública, educação pública, moradia, conforme as suas capacidades e conforme as necessidades, visando sempre a redução de desigualdades entre a população. Isso não é de governo nenhum. Isso é uma obrigação que todos os governos têm que cumprir, porque é um contrato do Estado com o povo. Correto? Agora, quando a gente muda o caráter do serviço público via contratações que não garantem a estabilidade, a impessoalidade, a remuneração adequada, a gente começa, vereadores, a deturpar o caráter do serviço público. Isso é perigoso. Por que tem a estabilidade? Porque o servidor tem um compromisso com a população e não com o governo. Ele pode, por exemplo, ser crítico a um governo. Ele pode ser crítico a uma gestão, não importa. Se ele está fazendo um bom trabalho, se ele está ali servindo a população, ele tem que continuar no seu cargo. Porque não é sobre nenhuma gestão. Esse princípio da impessoalidade do serviço público é essencial para os direitos da população serem cumpridos. Essencial. E quando a gente tem um projeto de lei que coloca residência jurídica e de gestão pública, e eu li o projeto, eu li com calma, porque quando eu li a palavra residência, vereadores, eu me lembrei de uma coisa. Eu sou psicóloga da área de saúde, os senhores bem sabem. Eu fui residente. Existe, na lei federal, a residência em saúde, a residência médica, a residência da enfermagem. Isso está regulamentado em lei federal. Isso não é algo que é o município fazer essa legislação própria. O residente em saúde, por exemplo, ele tem descontado na folha a sua contribuição para o INSS. O residente em saúde, ele sai do seu processo de residência com um título de especialização que é diferente de certificado de conclusão. Você completa a sua formação na residência. Isso é parte de um ciclo de aprendizagem, isso é parte da entrada no mercado de trabalho da pessoa da área de saúde. Isso está regulamentado a nível federal. Isso daqui não existe a nível federal. Não existe, é uma invenção do município de São Paulo, com todo respeito. O que acontece é que a gente tem um tipo de estágio, tanto que não foi à toa que no Colégio de Líderes a palavra estágio foi usada algumas vezes, se os senhores quiserem, eu posso contar, porque parece meio estágio, meio trabalho. Está em cima do muro, meio é, meio não é. Ou é estágio, ou está dentro da lei de estágio, ou está na CLT, ou está no concurso público. Isso aqui não está em nenhum dos lugares. É um tipo de modalidade de trabalho inventado porque hoje, no município de São Paulo, inclusive na Procuradoria do município, nós temos necessidade de mais servidores. Nós temos um quadro que está um tanto envelhecido, que precisa de ter mais gente trabalhando, que está desfalcado. Isso é uma coisa que o próprio município reconhece, a ponto de se abrir 350 vagas
É muita vaga, são centenas de vagas. Se existe demanda para esse tanto de vagas, se existe a necessidade, seja na procuradoria, aliás, eu nem sei aonde vai ser, porque não está na lei. A gente não sabe qual vai ser a atribuição desse cargo, aonde vai trabalhar. Eu ouvi falar no Colégio de Líderes que vai ser na procuradoria do município. Mas não sei, pode ser na subprefeitura, pode ser na saúde, pode ser na Secretaria de Governo, não sei, não está dizendo aqui. Vai ser regulamentado em decreto. Mais uma vez, a Câmara dando um cheque em branco para a Prefeitura. A gente está autorizando a Prefeitura a criar cargos que ninguém entende muito bem que modalidade é, porque não é nem estágio, nem CLT, nem concurso público, que não se sabe nem onde vão ficar, nem o que vão fazer, porque não tem descrição do trabalho, não se sabe o que essas pessoas vão fazer, mas é óbvio que tem necessidade de trabalho. Se tem necessidade, se precisa renovar os quadros de pessoas que mantêm a máquina pública funcionando, e quando eu digo máquina pública, eu digo direitos sociais da população. Isso é muito sério. Se precisa de gente para manter a máquina pública e manter funcionando direitos sociais, então que se abra concurso público. Muitos vereadores falaram aqui de forma bastante, que eu consigo compreender, de forma fraterna, de forma compreensiva, mas Luana, é melhor que nada. Mas Luana, melhor esse projeto do que não tem vaga nenhuma. Melhor a gente criar essas 350 vagas para quem é recém-formado e não consegue achar emprego, do que não ter vaga nenhuma. É verdade, é melhor do que nada. Mas a Prefeitura Municipal de São Paulo, maior cidade da América Latina, que tem o maior caixa da América Latina, que é um caixa, inclusive, superavitário, vai abrir vagas do menos pior? Vai trabalhar com a lógica de é o que dá? Porque, senhores, se tem necessidade, repito, de 350 vagas, onde quer que seja, que precisa explicar para a gente onde que é, se é na Procuradoria, na Subprefeitura, não sei onde é que é, se tem necessidade de criar, que mande para a Câmara um projeto que autoriza concurso público para essas áreas. E a gente vai votar. E vão ser criadas as mesmas vagas, só que respeitando os princípios do serviço público, respeitando a estabilidade, respeitando o salário adequado. Porque, inclusive, 40 horas semanais, R$ 3.300 é muito abaixo do que se costuma ganhar cumprindo essas funções, que provavelmente vão ser destinadas a essas pessoas. Muito abaixo. Foi dito aqui, foi dito no Colégio de Líderes o seguinte, que é um projeto com tempo determinado, está aqui 12 meses, que pode ser para 24 meses, e que neste meio tempo vai se chamar o concurso público. Eu gostaria de ter, primeiro, alguma garantia que isso vai acontecer. Eu gostaria de entender, se já vão ser preenchidas 350 vagas, o concurso público a ser aberto vai ser para quê? E por que a gente não abre agora, se tem essa necessidade? Porque, e se tem a necessidade, se existe, eu também ouvi isso de alguns vereadores, que seria necessário a gente mudar a forma como o concurso público é feito, ter mecanismos melhores da boa eficiência do serviço público, ter mecanismos mais eficientes de fazer uma gestão boa na educação, na saúde. Perfeito. Então, que a gente faça essa discussão. E não a gente tente achar atalho para cumprir necessidades de trabalho sem querer chamar concurso. Porque isso é atalho, isso é jeitinho. Esse tipo de coisa não ajuda a Câmara Municipal e a Prefeitura a ser respeitada. A gente não pode dar jeitinho. A gente não pode criar uma modalidade trabalhista que não existe. Porque isso aqui não existe, isso não está enquadrado em residência de saúde. Tem lei federal para isso, que está bem regulamentada. Me digam, senhores vereadores, se acontece alguma coisa, a gente vai estar trabalhando, vão ser pessoas que vão estar trabalhando, digamos, na Procuradoria-Geral do município. Vão estar trabalhando na Procuradoria do município. Se alguma coisa acontece, se algum acidente de trabalho acontece, quem que vai ser responsável? Vai ser o município, mas a pessoa não é seletista, nem é concursada. Quem que vai se responsabilizar? Lembrando que isso aqui é área estratégica, principalmente se for para a Procuradoria, que lida com a segurança jurídica do município de São Paulo. Se acontece algum problema e que envolva a segurança jurídica do município de São Paulo, quem vai ser responsável? Se isso aqui não está enquadrado em nenhuma modalidade de trabalho que hoje está existente. Isso é inseguro. Isso é desrespeitar, inclusive, os recém-formados. Foi dito aqui, eu ouvi também de uma forma que eu consigo compreender a boa intenção de alguns vereadores, que existem muitos recém-formados
que estão sem emprego, e é verdade. Recém-formados em direito, em gestão pública, em administração, e que não conseguem, muitas vezes em direito não tem ainda OAB, ainda está nesse processo de conquistar a OAB, e que precisam de colocação no mercado, é verdade. Concordo. O concurso público serve para isso. Um recém-formado pode prestar um concurso público. E os melhores colocados vão conseguir a vaga. É um princípio justo. É um princípio que é usado há décadas para garantir o serviço público de qualidade. Um recém-formado consegue concorrer a uma vaga de concurso. Consegue se dedicar e conseguir passar num processo seletivo. E que garanta uma vaga séria. E que garanta um posto de trabalho, não só para o concursado, não só por nós, mas para a população de São Paulo, que vai usufruir daquele serviço, como é do seu direito. A gente não pode expor a população de São Paulo, que é detentora de direitos, a um tipo de servidor que não é servidor. Isso é um desrespeito com a pessoa que vai ser contratada e que vai prestar esse serviço, e um desrespeito com a população de São Paulo, que vai ser atendida por alguém que não é do serviço público, que não é alguém que está dentro das modalidades e da regra do serviço público, da estabilidade, da fiscalização, da impessoalidade. Então, não dá para a gente ser favorável, sim, a uma mini reforma administrativa no município de São Paulo.